Saudações, nerds altaneiros! Está começando mais uma edição do Nerd Teens e hoje nós vamos fazer uma entrevista com uma das maiores assumidades dos quadrinhos nacionais, Rafael Coutinho. E começando com o pé direito, né, Camilo? Exato, né? Muita sorte. É um dos maiores quadrinistas do Brasil da atualidade. Eu não sei qual escola estão classificando ele, ou ele se classifica. Bom, Rafael Coutinho é autor do Beijo Adolescente, da obra Cachalote, e de várias adaptações de contos de faroeste na obra Bang Bang e de uma adaptação das Aventuras do Barão de Munchausen. É filho do quadrinista Laerte, para que vocês aí que conhecem das obras Circo e Chiclete com Banana, e acho que hoje eu vou descobrir a identidade secreta do Overman. Obrigado por ter atendido a gente. Imagina, é um prazer. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que nos consome dia e noite, noite e dia, quadrinho, produção cultural. Arte, né? Arte, entretenimento, Sim. Pois é. vida, morte. Isso inclusive já abre a pergunta para você. O que são quadrinhos? Putz, eu tenho me questionado isso muito, porque eu recentemente acho que passei a enxergar quadrinhos de um jeito mais amplo do que eu costumava enxergar. Muito em parte por ter entrado em contato com um tipo de produção fora do país, que me abriu muito a cabeça. E por acompanhar, mais do que isso, amigos aqui dentro que têm buscado esse tipo de questionamento dentro dos seus trabalhos e buscado esses limites e ido até lá poeticamente. Isso se refletiu muito dentro das minhas ansiedades e angústias sobre o que eu queria para o meu quadrinho também, nas minhas buscas. Eu sempre gostei muito de muitas mídias e eu gosto muito de sair de uma para outra, dá um alívio gigantesco poder parar uma história em quadrinhos muito grande e fazer um cenário de uma peça de teatro, fazer uma série de pinturas, dar aula, editar um livro, enfim, fazer uma curadoria, montar uma exposição. E só que isso, enfim, só começou a se expressar dentro do meu trabalho mesmo, gráfico, plástico, no Barão, que foi um projeto que me deram a oportunidade de testar esse crossover de linguagens, né? E eu senti um prazer muito grande. Eu falei, peraí, eu estou viajando, isso aqui não é nem quadrinhos, é um livro ilustrado. E se eu conseguisse usar essa psicologia, essa postura dentro da minha produção. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos mais soltos, assim, materiais que eu nunca tinha usado e tal, e deixar um pouco mais solta essa amarra do correto, do certo, do preciso, né? Do belo, assim, e deixar que outras coisas aparecessem ali, isso tem me dado muito prazer. Nossa, bacana. Já puxando então o assunto, né, falando de inspirações, né, então automaticamente referências. Teria como falar algumas referências, não precisa ser apenas quadrinhos, né? Qualquer outra mídia, como você acabou de falar, que é apaixonado, que te influenciou bastante, ou que falou que, nossa, pelo menos o espírito disso eu quero simular ou entender para expressar também na minha arte. Eu gosto muito de cinema de autor, assim, de Aspirinas a Urubus, até Irmãos Dardenne, assim, esse cinema que é mais enxuto, mais realista, mais cru, né? Isso me encanta muito. Toda vez que eu vejo, eu sinto que as minhas histórias vão para esse lugar e minha cabeça vai constantemente para esse lugar, busca esses lugares. Tem um filme que eu gosto muito, que eu sempre cito, acho que vai fazer 10 anos que eu cito que chama o L'Humanité, do Bruno Dumont, que é maravilhoso, muito silencioso, assim, esquisito, gente estranha, muito enxuto mesmo, você sente a força das coisas dentro da vida das pessoas reais, né? De um realismo muito brutal, assim. Mas, sei lá, eu gosto muito de ver uma boa exposição de quadros, adoro pintura, um negócio que me mexe muito. Gosto muito de literatura, acho que as minhas influências. E aí vem ter esse novo mundo dos quadrinhos, tem me mexido muito. Por exemplo, a editora Fremont, que é uma editora francesa, franco-belga. Sim. Na verdade, acho que é belga. E que tem publicações lindas demais, assim.
aquilo me abriu muito a cabeça, como conheceu aqueles autores, Dominique Goblet, eu tenho gostado muito desse outro cara, que agora saiu do Fremont, que é agora me fugiu. Claro, né? Só para deixar assim, né, para facilitar, né, que talvez aqueles nerds iniciantes, né, quando a gente está falando do mercado europeu, poxa, por que diferenciar tanto de um outro mercado? É lembrar que eles realmente têm assim, questão das correntes não existe, né? É algo muito mais autoral, deixa um lado, principalmente muito mais de expressão, né? Tanto que a gente pode até pegar pelo formato do Beijo Adolescente, que é um formato que realmente deixa muito mais a liberdade de espaço pro artístico, pelo tamanho próprio, né? A questão do detalhamento, ou até a própria falta do detalhamento, muito animalista. O mercado europeu se destaca muito nesse ponto. Acho que quem já ouviu, talvez não falar do termo mercado europeu, mas já ouviu algumas bancas, pode questão do próprio Moebius e outros artistas. Sim. Não, mas muito bacana. Isso inclusive puxa um assunto. O mercado de quadrinhos nacional brasileiro cresceu demais nessa última década e meia. Depois da implosão que acho que ele sofreu nos anos 90, gráficas fechando, editores sem ter como publicar essa coisa, e você está sendo um dos destaques que está surgindo nesse novo alvorecer do mercado de quadrinhos nacional. Como é que você vê hoje o mercado de quadrinhos digital? Primeiro essa pergunta, como é que está hoje o mercado de quadrinhos digital na sua visão, que é da área? Então, mercado é um negócio muito difícil de discutir no Brasil, porque a gente não constituiu ele assim, né? Como outros países constituíram. Material próprio, né, original. Não, de venda, distribuição, não é o que se chama de mercado. O mercado é isso, é um ecossistema onde o autor, a editora, os leitores e a produção vivem e existem ali, né? Nosso mercado não se fecha, não faz um círculo fechado, né? A gente tem essa coisa meio feita pela metade, assim, que é o autor dialogando com o seu público via redes sociais, montando o seu secto de fãs através dali, mantendo eles informados o máximo que ele puder, fazendo crowdfunding, fazendo lançamentos, puxando eles para os lançamentos, e se autodivulgando, vendendo, se distribuindo, correndo atrás. As pequenas editoras fazem um híbrido disso também. Elas montam um secto através também do público do autor, também fazem esse tipo, mas não trabalham com distribuição nacional. Muito raro uma editora brasileira. Primeiro porque, né, Brasil é enorme, logística é um monstro. Não só a logística, mas a logística também é a quantidade que vende, né? A gente come muito na mão aqui, isso não é muito divulgado, mas no mercado editorial brasileiro de literatura, quadrinhos, qualquer coisa impressa, ele come na mão das grandes livrarias. Estou entendendo. Então é muito dinheiro que vai para lá, mais de 50% de um livro que é vendido. Esse livro está caro. É porque a livraria está te botando no rabo. O público tem muita dificuldade de entender isso. Sei. Os próprios autores muitas vezes têm dificuldade de entender isso. A editora está querendo me ferrar. Não é a editora, não. É a cultura, é a Saraiva. É 55% para eles. Então, se 10% ficam para o autor, mais 10, 12% ficam para a editora, o resto é custo de livro e dinheiro para eles, para eles. E não deixa de ser uma via que não tem saída. Para você ser distribuído e vendido no Brasil, você precisa entrar por esse caminho. E é um caminho de cartas marcadas, é um caminho mafioso. Joga quem tem dinheiro para pagar propaganda dentro das próprias revistas, das próprias livrarias. Sim, isso assim, é 5 pau para você entrar. É um clube de gente muito rica, entendeu? Que está disposto a fazer isso. Você acha que o mercado digital se encaixa ou ele, na verdade, está sendo a via de escape? É o assunto que eu queria puxar. É uma via. Você tem a opção do quadrinho digital, inclusive você foi um dos primeiros grandes autores nacionais a começar a comercializar quadrinhos digitalmente. E aí, Ele é uma via, ele é uma possibilidade muito real. É que eu acho que ele não gira dinheiro, ele não é um mercado, entendeu? Ele ainda é quase que exclusivamente um meio de divulgação, né, do trabalho. Então tem muito artista que hoje em dia só faz quadrinho digital. Porque é muito caro publicar, porque ele é um artista jovem que não tem grana e publica tudo online e tem um secto de fãs. Você tem 100 mil seguidores, cara, hoje em dia a gente tem no Brasil autores com 100 mil, 200 mil seguidores no Facebook, tem gente com 1 milhão e tanto.
E esse é um público que não vai se reverter no mundo físico, não vai comprar 1 milhão dos seus livros. Então é muito maravilhoso, é difícil achar também a medida, porque o mundo digital traz esse leitor meio que está passando por ali, né? Leu, deu um like e foi embora, assim, muito, muito difícil de identificar. Mas eu acho que a gente está vivendo pela primeira, só para concluir, o primeiro momento onde essas mídias estão se testando como uma saída financeira. Por exemplo, o Vaquinha e aquele outro que a Cirlane fez e que o Rafael Salimena fez também, e que entrou no Brasil agora com mais força, que é uma plataforma de crowdfunding, assim, só que você fica sócio do autor, ao invés de comprar um livro ou uma produção, você fica sócio do autor e você recebe durante um ano todo o material digital dele. Como equivalente uma assinatura. Isso, um material digital dele. Isso não onera o autor e dá uma grana para ele poder produzir o material impresso se ele quiser ou puder. É isso. Isso tem dado resultados ótimos. E essas plataformas de streaming, tipo Social Comics? Também são uma nova saída muito interessante. Conversei com o pessoal do Social Comics, do Cosmic, né? Acho que são os mais fortes agora. E isso tem dado resultados interessantíssimos. Assim. Eu peguei uns números eu era reticente com relação ao que saía dali. Já há muitos anos que me convidam para participar de coisas similares. A gente vai fazer, bota aqui seu livro digital, a gente vai digital, a cada 10 downloads, a cada X downloads você ganha tanto, enfim, várias formas. Esse é o primeiro momento onde eu acho que tem saído, daqui tem saído autores que estão ganhando 1.000, 2.000 por mês, com download de... Não, isso é bacana. Isso é incrível, Não, poxa, deixa claro, né, como a gente falou, a gente tem quase, minha opinião, a gente está quase vivendo, indo de uma ponte para, pelo menos para um leitor comum, muito diferente. Como falou, principalmente para quem não mora em grandes cidades, né, a gente era básico da ditadura de bancas. Sim. O que tinha, às vezes nem chegava. Da banca, do sistema de distribuição da DINAP, do tirana maldita. Está muito mal também. Ditatorial dos anos 80 e eu vou desabafar aqui da ditadora Editora Abreu e o que ela fez com... A gente vive uma outra também que é da Panini, né, hoje em dia também. Tudo bem. Não, assim, né, claro, mas não é defendendo ninguém, né, mas pelo menos como falou, devido nem talvez a questão só do mercado nacional, mas algo meio que do gênero, a gente está começando a ter muita liberdade, como falou, a gente pelo menos igual cidades um pouco menores, tem mais opção pelo menos para quem você pode comprar, mercado online, tanto pode ser para compra ou stream, que é muito bacana. Tem a Amazon, que é uma novidade do mundo e que está ajudando bastante, assim, eu acho que eu posso até falar que felizmente eu trabalho no Dom Bosco, né, sou um dos professores de matemática do ensino fundamental e eu consegui adicionar um projeto de incentivo à leitura através dos quadrinhos, que é para os alunos do 4º, 5º ano. E felizmente, devido ao apoio que a Amazon tem da questão do preço, eu liguei com eles ajudaram e tudo, né? Ajudou pelo menos a questão do desconto, bem muito interessante para os colégios, né? Que às vezes não tem um grande acervo de capital para investir. E ajuda bastante nisso. Eu sei, mas para a área acadêmica sempre tem incentivo quando a coisa já está publicada. A questão são atores aqui, né? Autores, quando eles querem publicar as suas coisas, terem que se sujeitar as regras dele de mercado que ele falou, são leões querendo devorar o que eles produzem. Incluindo a Amazon, tá? Só... Não salva ninguém, ninguém é santo. Ninguém é santo. Isso é política, gente. Então... Mas é incrível também, porque eu acho que a gente vive também um primeiro momento onde editoras brasileiras estão conseguindo, com mais fôlego e organização, mandar seus livros para o Brasil todo. Por exemplo, a Mina eu acho um exemplo muito bom, o Cito Sempre, que é uma editora que entrou de uma outra forma que os independentes entraram desde 2010 até aqui, que é com mais organização, mais olho na parte de vendas, mais cuidado na parte administrativa e com um catálogo lindo, conseguiram distribuir bem a Veneta, também tem distribuído no Brasil todo. São editoras que estão saindo do lugar do pequeno, é um híbrido entre pequeno e médio editora, né? Acho que também o mais importante para você que está assistindo pessoal, incentivar, assim, pelo menos ou com indicações, elogiando, quando, obviamente, né, o autor merece, compras também, porque como falou, principalmente como falou, indicações mesmo, né, de falar que não existe apenas o mercado principal, que você tem que esperar primeiro sair do exterior para vir para o nacional.
Não, às vezes também as pessoas leem quadrinhos porque acham que tem uma mídia muito fixa, muito rígida, de gesso. E eu acho que pelos últimos anos, né, ela tá destacando muito, mostrando que é muito diferente disso. Que tem a opção de leitura. Da parte dos autores, enfim, eu acho importante não pensar muito nisso, na real. Porque, enfim, o público vai ter uma percepção, cara, sempre muito Sim. variada e, por vezes preconceituosa, por vezes só Muito simplista. de um segmento, só olha de um segmento, olha para outro. E eu acho que é importante que os autores também se libertem dessa, por exemplo, quando eu dou curso, muitas vezes alunos ficam muito ansiosos para saber se o que eu estou ensinando tem algum efeito prático na vida profissional. Isso eu acho um mal muito cruel, assim, que é a nossa necessidade de transformar aquilo em dinheiro. Não é a arte pela expressão essa ansiedade de se profissionalizar faz com que o sujeito não se permita experimentar livremente, achar novas formas que ele criou, que ele achou na experimentação. O que acaba acontecendo é a gente sempre buscando no exterior ou num espelho de algum autor que a gente gosta muito, para ir buscar um estilo nosso. Porque já tem a aceitação comercial e você, aquela coisa. Eu queria ser artista, mas o capitalismo me obrigou Bem, para citar, já falando da oficina, né, o Rafael tá aqui em Palmas porque tá tendo um projeto vindo do Sesc, né, que é a oficina de mini cursos de HQs, que é desenho narrativo. E me fala, Rafael, o que tá achando dessa oficina? Nossa, tá demais. A turma é muito interessante e, enfim, é um curso que eu direciono ele desde que eu comecei a fazer para pessoas que não desenham. E a ideia é tentar aproximar a pessoa que não tem contato com quadrinho, ou que tem pouco contato, ou que é muito insegura do seu próprio desenho, e abordar essa questão mesmo. Por que a gente está com tanto medo de desenhar? Por que esses mecanismos entram na nossa cabeça que dizem que a gente está fazendo errado, que a gente não pode porque aquilo é feio, como quebrar, como sair desses cilados e voltar a trazer quadrinho para dia a dia cotidiano das pessoas, como o cara chega em casa e toca um violão, tira um dedilhado rapidinho, antes de dormir, ou joga um game. Então essas mídias fazem parte do cotidiano das pessoas, filmes, séries. Por que quadrinho não faz? É porque tem que ser algo tão diferente, né? Mas Que uma pessoa comum não pode fazer. mas aí é que tá, é uma coisa que a gente às vezes não reflete na sociedade. Reza a lenda que o mercado consumidor de quadrinhos do Brasil é o terceiro maior do mundo. Reza essa lenda. Mas onde estão esses consumidores de quadrinhos? Boas partes deles vão ali e compram aquele encadernado daquele autor que você sabe que é de nicho, que você sabe que é a pessoa específica que vai comprar, e essas pessoas a gente não vê se expondo como leitores de quadrinho, como consumidores desse tipo de mídia, por alguma razão. Eu acho que aconteceu uma curva errada aí, onde o público em geral brasileiro, que é muito difícil também de resumir, né? Porque é um país muito grande, com muitas realidades, cada região é uma realidade. Sim, muito claro. complicada. Mas eu acho que aconteceu dos 60 até aqui, alguns ciclos que transformaram o nosso consumidor, leitor, um sujeito que associa, primeiro, quadrinhos a coisa infanto-juvenil, a uma solução geral. No segundo momento, o sujeito que ainda já tem um pouco de contato com mangá e super-herói. Num terceiro momento, o sujeito que é um pouco mais letrado, com o boom dos anos 90 do Neil Gaiman e Alan Moore. Sim. E isso também escravizou um pouco o nosso leitor a uma concepção muito limitada do que pode ser a linguagem. Não é só aqui, é no mundo todo. Assim, claro, né? Vejo aconteceu, foram essas escolas, esses grandes nomes que bombaram no mundo todo e criaram filhotes. Né? Então a ideia é, mas como é que era antes disso tudo? Antes do Maurício, antes do Ziraldo, antes da Disney, como é que a gente entende quadrinhos como uma mídia? Uma mídia de contar história. Exato, exatamente. E eu considero... Você escreve no diário, a nona arte como ficou classificada. Inclusive esse período de expansão dos quadrinhos que você destacou, dos anos 60 para cá, existia um combustível dentro do quadrinho nacional que foi a ditadura militar. Sim. Então, o seu pai, por exemplo, o Ziraldo e outras pessoas se destacaram muito fazendo charges ou obras em quadrinhos, onde questionavam a sociedade e o governo vigente.
Hoje, nessa época de expansão que você está vivendo, existe algum tema geral que fortalece os quadrinhos ou é simplesmente a arte pela arte ou a expansão do gênero humano em toda a sua concepção expressa em quadrinhos? É que a gente vive esse mundo da internet, né? A gente tem uns teóricos de economia que chamam da internet das coisas. Né? Tudo é internet, tudo é internet mesmo. A gente entende a internet já dentro das nossas vidas e é impossível separar ser humano da internet. Então, o conteúdo da internet está aí o tempo inteiro. A gente não fala mais de um quadrinho, a gente fala 89 mil quadrinhos ao mesmo tempo. Não é mais um contexto social. É isso. Os próprios autores que se destacam, que aparecem diariamente no mercado de quadrinhos brasileiro, cada um sai de um canto, cara. É muito impressionante. Um é mais influenciado por um tipo de mangá muito específico de um autor tal X. O outro vem de uma coisa mais minimal, no Y. O outro foi muito pelo matote dos anos 80 que o cara pirou. O outro tem um negócio maluco lá com um quadrinho americano, mainstream, só que alternativo B, sabe? E não teve criatividade, botou um mutante genérico na história com cueca por cima da calça. Tá, inclusive esse assunto puxou outro, que geralmente você é classificado como um artista de quadrinhos underground. A nossa pesquisa te classificou e botou isso aí. É aquela coisa, né? Se acessar a Wikipédia hoje, às vezes já até mudou. Já até tá falando esse tipo de coisa. Essa camisa com orgulho. Tudo bem. Então tá, Robert Crumb. Que bom que a gente deu. Exatamente. Então era isso que eu ia perguntar. O seu tipo de quadrinho é um pouco introspectivo e não deixa de ser social. Então eu ia perguntar se você se vê como um quadrinista underground e se não, como você se classificaria? Nossa, eu não sei, cara. Eu odeio rótulos, é uma coisa que a gente discute isso aqui, que rótulos é esquisito. Não, claro. Mas a pessoa gosta de dizer, ele é uma pessoa tal modelo tal 2.3. Eu acho que eu sou a favor do quadrinho livre. Eu gosto muito de mudar. Então, eu poderia te dar 5 exemplos de trabalhos que eu fiz e que eu gosto muito e que tem uma distância entre si muito grande. Assim, o Beijo Adolescente é muito distante do Cachalote. Em intenção, em desejo mesmo, não só em qualidade, em questões gráficas, que é muito diferente das HQs curtas que eu costumo fazer em quadradinhos com meio nonsense, que é muito diferente do que eu tentei fazer, por exemplo, agora num trabalho para o Risca-Faca, que é um site de conteúdo muito legal, que me deram a oportunidade de fazer uma história em quadrinhos com bastante texto, um texto, enfim, blocadão, assim, é quase uma ilustração do texto, mas que era todo em pastel, que eu queria fazer bem soltão e que fosse muito diferente do que eu faço. Enfim, a ideia é meio essa, toda vez que eu pego um projeto eu fico querendo muito fazer uma coisa muito diferente, então eu acho que eu sou um militante do quadrinho livre. Assim. Gostaria de fazer um mainstream super-herói, mas também gostaria muito de fazer todo de câmera subjetivo por trás do personagem que ele nunca olhasse pra frente. Aquele personagem que você vai acompanhar literalmente pelos olhos dele. Tá bom, agora eu fiquei curiosidade. Fora o Overman, qual outro super-herói você gostaria de desenhar? Overman não. Overman eu não disse que eu queria dizer. Não, eu que tô falando. Ele tem uma pequena obsessão. Não queria desenhar o Overman não. Eu acho que eu gostaria de fazer uma história de super-homem, assim. Só que nada a ver com o universo super-homem, alguém. Enfim, mas o conceito. A ideia é de um super-humano, assim, que fosse também. Que fosse tão. Nos anos 90, quando eu tive um pequeno contato com o quadrinho super-herói, eu lembro que eu conheci um personagem chamado Beyonder. Vocês lembram disso? Que era supostamente o mais poderoso de todos os super-heróis. Eu gostaria de fazer uma história do Beyonder. Mas por questões de ser realmente a questão de poder ou das consequências em cima? É a ideia de que alguém super poderoso dentro de uma realidade humana transcenda também a nossa moralidade, a nossa concepção de certo e errado. O Beyonder é nossa sexualidade também, né? Eu acho sinceramente que se o super-homem de fato existisse, ele seria muito pansexual, assim, muito. Ele não seria heteronormativo. Ele não seria se limitar aos conceitos da sociedade padrão. A ideia do Beyonder é o Deus
sem ser propriamente Deus, mas que ele não está metido às convenções da humanidade, de bem e mal, de certo e errado, de sexualidade, ele não está preso aos modelos humanos, aquilo que a humanidade diz que isso é assim, isso é assim. Eu posso tudo, mas não estou preso ao conceito do que a sociedade diz que isso é sexo, isso é errado, isso é masculino, isso é feminino, isso é preto, isso é branco. Ele não tem esse tipo de julgamento. Então, as decisões dele, inclusive, é em tentar entender o bem e o mal e suas ações do livre-arbítrio. Ele é um pré-Dr. Manhattan, assim, né? Sim. É um sujeito que acha pitoresco as coisas que a gente... Sim, né? Tanto que o próprio Dr. Manhattan começa, né, se comportando ainda como humano nos primeiros anos e depois, com o tempo, ele começa a se livrar realmente de todos os restícios de controle moral, né? Que começa a realmente não investir mais roupa e assim por diante. Isso, exatamente. Eu preciso amar Já puxando que você falou um pouco, né, que fez trabalhos bem diferentes e tudo, né? Se possível, poderia listar algumas de suas obras que você acha que falou, poxa, eu tive orgulho pelo desenvolvimento dela, ou que me marcou, ou marcou pessoas ao redor de mim? Putz, cara, é sempre da vez. Eu tenho muito olho, muito virado pro que eu tô fazendo, assim, ali, naquela hora. Eu também não me deixo muito ficar saudosista, assim, preso, muito né? preso ao que eu acabei de fazer. Vai pro próximo. É um alarme interno que toca. É bom, né, como você falou, né, que você quer uma diversidade, né, é sempre aberta a opções. Então agora eu tô fazendo uma animação com o Pedro Franz, dirigida por um cara muito legal chamado Marcos Vinícius, lá no estúdio de São Paulo chamado Teremin. É dirigido pelo Marcos e pela Nádia, que são um casal. E é uma animação documentária, uma animação documental. É um áudio gravado de uma série de entrevistas de gente ligada à luta contra a ditadura, assim, no Brasil e tal. E a gente está fazendo há bastante tempo, já há alguns meses. Estamos acabando, eles ainda vão ficar animando até o fim do ano, então deve ser para o começo do ano que vem. Isso tem me dado muito orgulho, assim, acho que está ficando muito bonito. Que bom. E aí tem um livro que eu estou fazendo para a companhia, que é o meu primeiro solo grande, que é o Mensur, que eu estou fazendo há 6 anos, não aguento mais. Eu terminei, acabei de terminar. Que bom! Trouxe para Tocantins para dar uma revisada só. Poxa, você poderia falar de alguma coisa dele? Tem muita coisa para falar sobre ele. Poxa, por favor, faça isso. 6 anos, Chico. Se quiser, a gente faz parte 1, parte 2, parte 3 da entrevista. Quando a gente escreve história longa, cara, você começa a viver ali. Começa a virar uma loucura mesmo. Eu não aguento mais conversar com os personagens todo dia. Todo dia me vem um pedaço de uma história. Todo dia algum personagem me sussurra na minha cabeça. Eu vou falar isso para não sei quem. Não! Vou ter que fazer umas 3 páginas. Daí eu vou fazer isso, não importa o que você peça, eu vou fazer isso. A história abriu vários... Eu também gosto muito de uma história aberta. Assim, eu gosto desse tipo de sistema de organização, de narrativa, onde você deixa mais livre para... Mais orgânico. Para personagens ganharem vida ali, que supostamente não tinham tanto destaque antes. Só que isso tem uma medida, assim, eu acho que precisa ser um esforço contido. E no meu caso, eu tive 2 filhos no meio do livro, então, cara, cada filho era uma novidade, eu aprendia mil coisas sobre a vida, eu olhava aquela HQ e ela mudava. Então, isso aconteceu muitas vezes, eu comecei a viver a HQ. Eu estava sempre ali naquele enredo, foi uma loucurazinha. Bem, seria... Só um parêntese rápido. Tem algum autor que está produzindo algo autoral que você recomenda? Muitos, cara. Nossa, eu sou muito fã dessa Dominique Goblet, que é uma francesa muito libertária, assim, ela, não sei nem se o que ela faz é quadrinhos, assim, um negócio lindo, muito insano, muito solto, muito plástico, parece um trabalho de artes plásticas. Tem esse cara, tem francês que chama também, é um quadrinho franco-belga, né, tem me chamado muita atenção. Bom, mas isso no Brasil, Pedro Franz tem mexeu muito comigo, leio tudo que ele faz, acho lindo. Se quiser também falar algum título em específico também. Ele fez o Incidente em Tunguska, é um projeto de mestrado dele que é lindo de morrer, me ferrou também. O Gabriel Góes,
É que eu sou muito amigo deles, então parece que eu estou defendendo os meus amigos. Mas foram amizades que foram certamente alimentadas pela minha admiração total pelos trabalhos dele e pela contínua busca deles em experimentar e buscar coisas novas. Sim. Então eu sei que eu lembro de momentos em que a gente estava distante e um trabalho que eles fizeram me chamou tanta atenção que me aproximou de volta deles. E comecei a encher o saco deles online, mandar e-mail. Caralho, meu Deus. Rafael Sica, Góes, Diego Gerlach, que eu acho que é um pensador assim, de quadrinhos, um produtor de quadrinhos da primeira excelência mundial atual. Assim, ele produz pouco, mas é muito constante. Tem uma menina de São Paulo chamada Paula Puyupo, que eu acho que ela é, na verdade, está morando em São Paulo, ela é muito jovem, ela tem um trabalho muito lindo. Tem uma menina carioca chamada Laura Lanes, que me arrebenta toda vez que eu vejo ela. Produz muito pouco também, mas quando produz é muito forte, assim, muito bonito. Mora em Nova York atualmente. A Gabi, Love Six, eu acho tem um trabalho excelente. Enfim, tem uma geração muito incrível no Brasil. Muito poderosa, né? Eu acho que tem me chamado mais atenção, eu tenho acompanhado mais o quadrinho brasileiro já há alguns anos do que o quadrinho internacional. Mas eu sou assim, a putinha do Tai Matsumoto, o que ele fizer, eu arrego as minhas calças e saio correndo para comprar. Pago o que tiver, eu tô R$0, meus filhos famintos, minha mulher desesperada, tô lá comprando nada. Bom. Quem não? Quem nunca, né? Quem nunca? Ai, ai. Bom. E, sei lá, a gente vive um momento incrível mesmo com o quadrinho mundial, que putz, todo dia aparece um negócio que eu fico, meu Deus, Tem. Inclusive eu sou professor da área de informática e sempre que eu acompanho, hoje é difícil para todos os futurólogos, especialistas sociais, a gente conseguir catalogar essa fase que a humanidade está vivendo em que nós temos todo o conhecimento produzido pelo gênero humano a todo tempo na mão e nós estamos produzindo super gênios a todo momento, em todos os contextos, em todos os contextos de gêneros sociais, e os rótulos estão caindo. E está difícil você definir o que é a sociedade, o que é o nosso potencial, inclusive como classificar esse momento que a gente está vivendo agora. E isso está se refletindo em todas as mídias, principalmente quadrinhos. Porque o Dahmer diz que a tecnologia passou a sociologia, então a gente é incapaz agora de entender o que acontece a partir daqui. A gente, na sua totalidade, né? Sim, a gente é incapaz de entender. Um dos maiores filósofos, sociólogos do mundo são incapazes de entender o planeta, porque não veem os memes, não acompanham os hits de funk, não leem tudo que sai. É impossível absorver tudo. Né? A questão toda a produção cultural que constantemente é produzida. E a refinada mais erudita, mais de ponta, mais pioneira também, são tantas frentes ao mesmo tempo. Exato. Você não consegue absorver. Acho que talvez isso sempre tenha existido. E é a questão que a gente não tinha a capacidade de captar toda essa informação para, vou fazer um estudo baseado nessa teoria. Mas agora tem essa informação que na verdade anula a sua teoria. Sim. O que fazer, né? Toda hora, isso. Toda 10 minutos anularam a teoria. Não, você manda lá, manda pro editor, quiser publicar um artigo, e 10 minutos depois ele fala negado. Porque, não, acabou de lançar esse vídeo no YouTube aqui. Você tá fazendo a dieta aqui com café e não sei o que saiu uma pesquisa incrível de Harvard, faz emagrecer. Já saiu uma pesquisa que não, tá errado, isso faz muito bacana. O ovo que eu digo. O ovo que eu digo. Ok. Rafael, fala aí pra gente então, quais são seus próximos lançamentos, o que você vai fazer aí no futuro? Então, agora tem essa animação, né, com o Pedro que a gente está fazendo. Aí eu entrego o Ensur. É muito provável que ele saia no começo do ano que vem, bem no comecinho. Fiquei de olho, hein? Fiquei de olho. Aí eu pego um projeto com o Lucas Santana, que é um músico incrível de Salvador, e com o João Paulo Cuenca, que é um escritor bem massa, chamado Módulo Avião, que é o novo disco do Lucas, e ele queria fazer num formato que mesclava literatura e quadrinhos, assim, e a gente vai fazer isso agora. Fez com crowdfunding, deu que o projeto já consegue se pagar, eu vou começar a fazer agora em setembro. Em agosto eu faço um projeto com o Góes, que a gente criou, que o Michel era louco para desenhar junto, então a gente vai fazer
uns desenhos juntos, eu importei o Góes por 20 dias. A gente conseguiu fazer uma coisa via Sesc lá, que ele veio para dar um curso e a gente vai fazer esses desenhos. Aí depois de setembro, outubro, que eu termino esse projeto do Lucas, eu começo meu primeiro no mercado francês, que é um roteirista chamado, incrível, um cara muito bom. E vem trabalhando com muitos brasileiros, aliás, com o Lelis, com a Julia Bax. É o... Nossa, estou ruim para o nome hoje, gente. Blá, 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 blá. Sim, esse cara. Esse cara também. Fugiu. Tudo bem. Não, Mas tudo bem. enfim. Pô, mas bacana, né, que você não tá trabalhando, você tá vivendo, cara, essas coisas, assim, isso é... Eu tô fazendo, assim. Concluindo também. Muita coisa concluindo, que ficou me consumindo durante muito tempo. Eu queria um pouco, depois desse movimento todo, dar um tempo. É bom. E bom, tem muito curso também. Até o final do ano eu dou mais faço alguns desdobramentos desse curso aqui. Vou em agosto agora eu faço um desenho ao vivo num projeto incrível chamado Traço, lá em BH. Aí tem os eventos mesmo, né? Eu sou curador da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, então em setembro vai ter, que a gente está muito ansioso esperando, vai ser super legal. Enfim, assim vai. Tem uma coisa nova, uma novidade para o fim do ano, mas eu não posso dizer ainda. Exclusividade pra gente. Vai. Não, porque precisam me confirmar. A gente marcou uma reunião, precisa do 100%. Você tem 90%. Então, quase convidaram para fazer. Então, eu acredito que seja meio garantido, mas vai ser super legal. Não, bacana. Torçam. Não, Fazendo figa do aqui, mundo. pessoal, pra gente. É isso, tá bom já, né? Ok. Criar os filhos também. Criar os filhos. Estão ali. Tem que lembrar disso, né, de vez em quando. Ser um bom pai é bem uma meta. É bom falar com ele pelo menos 2 vezes antes dele se formar, né? Ensinar ele como ler quadrinho. Claro, isso é importante. Mas de qualquer forma, o seu trabalho está garantido porque você é uma das raras pessoas que eu conheci na vida que tem a sorte de trabalhar com aquilo que ama, com aquilo que gosta e de vivenciar isso e de mudar a vida de outras pessoas através do seu trabalho que você faz com amor. Obrigado, querido. Valeu. Correr atrás, né? Eu acho que eu entendi também lá na faculdade, assim, no final da faculdade, que eu tentei fazer um caminho que era, para mim, parecia mais fácil, que era ser contratado por uma empresa, trabalhar em publicidade, sei lá, simplesmente fazer outro desenho que as pessoas querem que eu faça. E eu percebi que eu perdia muito mais fazendo isso do que se eu criasse os meus próprios projetos e tentasse achar um jeito de viabilizá-los, né? E isso eu entendi com o irmão do Ziraldo. Bem, Rafael, para finalizar, né, com chave de ouro, fazendo mais um clichê, né, impossível se acabar, mas para talvez um leitor, né, que está começando, que não tem um gosto, como falo, mainstream, né, que se sente talvez um pouco isolado, ou até por uma própria pessoa que quer escrever, como você falou, né? Ele não quer exatamente uma coisa de super-herói e tudo, ele só quer escrever o que ele está se expressando. Você tem alguma coisa para dizer para ele? Eu acho que eu gosto desse pé na realidade, assim. É muito importante durante esses primeiros anos o garoto e a garota se permitir experimentar o máximo que ela puder. Com materiais, ler, assistir, ver, absorver, não ficar tão maluco tentando se profissionalizar, porque é um período muito chave, muito importante, onde a gente cria vocabulário sem perceber. Então, o garoto que está começando, procure na biblioteca da sua cidade, na videoteca, na cinemateca, onde estão passando os filmes, procure os links nos sites dos artistas que vocês gostam, pesquisem. Leiam o máximo que vocês puderem, não só de quadrinhos, de literatura. Entendam que hoje em dia essas mídias estão muito conectadas mesmo, e quanto mais você abrir, menos você vai ficar obcecado por um único nicho, fechado e culturalmente limitado mesmo. A produção, ela tem que ser livre, ela precisa ser livre. Eu sinto como se o nosso potencial criativo, todos nós, quisesse sair por todos os poros e buracos do nosso corpo e sair por todos os dedos da nossa mão, e a gente
cabe a gente deixar essas portas abertas. Se você fechar e restringir só para o Homem-Aranha, ou só para um game, ou só para mangá, ou só para uma coisa, essas outras portas são loucas para serem abertas, não saem. Coisas que você poderia aprender e ferramentas que ajudam a gente a lidar com as nossas questões. O quadrinho também não é essa coisa desassociada da realidade, né? Ele é um jeito da gente se entender, aprender sobre nós mesmos. É uma ferramenta muito bonita e preciosa, muito simples, onde basta um papel, uma caneta e a cabeça ali, né? E o olho atento. E ele é essa ferramenta onde a gente aprende quem a gente é, quem são nossos pais, quem são nossos amigos, ou no contexto onde a gente vive, a nossa cidade, o nosso país. A gente aprende a ler jornal fazendo quadrinhos, a gente aprende a entender o que está acontecendo no mundo, a se conectar com as pessoas, a sair do nosso cantinho ali, protegido, e se conectar mesmo, é uma ferramenta de conexão. Muito embora seja solitária, quietinha ali, é uma ferramenta de conexão mesmo. E para entender essa potencialidade toda, eu acho que o importante é ir atrás, é se educar. Muito obrigado. Imagina. Obrigado a vocês. Valeu mesmo. Não, realmente, obrigado por esses pequenos momentos de sabedoria. É isso. Obrigado a vocês. Agradecedor, realmente. E eu aprendo muito com o pessoal também, com os alunos, com todo mundo que vem conversar comigo nos eventos. É maravilhoso mesmo, é um universo lindo o quadrinho no Brasil atualmente. Tenho muito orgulho de fazer parte. Muito massa. Valeu, galera. Bem, só para finalizar então, pessoal, gostou do vídeo? Dá aquele like, sugestões, como falou, estamos sempre abertos. Também, se gostou das coisas de cultura nerd, temos mais vídeos aí também no Nerd Teens, procure. E novamente voltando, as pessoas que estão no mini curso do Quadrinhos do Sesc, um abraço, principalmente as pessoas do Comics Club que está ali, muito obrigado mesmo, e todo mundo que está ajudando nesse canal, e também aqui na Cultura de Palmas e Tocantins. Muito obrigado mesmo para vocês. Isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. E até a próxima.